basicamente de blocos grandes porque dá para ser conciliado. Nessa aula não, nós vamos tratar só de 3 versículos. E 3 versículos que as pessoas geralmente gostam bastante, mas que eles são muito ricos e muito complexos. Por isso, eu coloquei os versículos aqui para nós tentarmos acelerar. Não é uma aula muito densa, apesar de ter poucos versículos. É uma aula bem difícil, então eu vou precisar da atenção. Eu tentei deixar o mais simples possível. Vamos começar, como sempre, lendo a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 28. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acho que todos já ouviram, até as pessoas que não estudam a Bíblia já ouviram muito esse versículo. E especialmente o versículo 28. E nós vamos... É um prazer tratar dele, porque é um dos meus versículos favoritos. Mas nós não vamos começar por ele, vamos começar do primeiro, do versículo 26. E como sempre, a gente vai vamos destrinchar parte por parte do versículo. E eu gostaria primeiro de que nós tratássemos do começo do versículo. Também o Espírito semelhantemente. Como sempre eu faço, o que quer dizer o também? O que ele está querendo relacionar na frase? É uma pergunta. Exatamente. Só que eu não estava aqui no domingo passado. Então, supostamente, eu não sei qual é a aula do Santana. Ótimo. E o Espírito faz alguma coisa? O Espírito tem alguma relação nisso? Tem. É o Espírito que... Sim. Se você... Isso não é só a Irani que teve aula, eu acho. Vocês também podem participar. Por favor. Sim. Sim. Nós andamos de acordo com a vontade, ou pelo Filho. De acordo com a vontade de Deus, exatamente. Muito bem, muito bem. Ele não faz uma relação com o Espírito. Você conseguiu pescar. O Espírito também. O Espírito é adicionado nessa fórmula. Mas ele não é tratado diretamente no outro contexto. Mas, além de tudo, de toda essa esperança, também, semelhantemente, da mesma maneira, o Espírito faz. Daí ele continua com o versículo. Sim. Sim. Você vai ver que a aula anterior e essa aula tem uma relação muito grande. Tem uma relação muito forte. Não vou falar, não vou dar spoiler. Vamos por partes. Exatamente, é isso que a Irani relacionou bem. A esperança, e nós vamos tratar esses 2 elementos que nós tratamos na última aula com Santana, e que o Espírito também se adiciona. Por quê? Porque se eu pego um desses versículos, qualquer um deles, dos 3, e eu interpreto isoladamente, eu tenho umas lições absurdamente escabrosas. E que não são lições escabrosas no sentido de,
O Ailton tá enmalucando a coisa. Não, são coisas que muitas denominações praticam e têm um fervor de que estão fazendo o correto, porque eles não interpretam o também. Porque é fácil eu pegar o versículo em que Deus manda, olha, Abraão, pega o seu único filho e vai sacrificar. Se eu imaginar isoladamente esse versículo, eu vou falar, olha, Vanessa, pega o seu filho, seu único filho, porque você tem uma filha também, mas só tem um macho, um homem, e você vai sacrificar. Vamos transformar isso numa religião e as pessoas vão achar que está correto. Claro, isso é mais óbvio que está errado. Mas se você analisar um versículo isoladamente, ele se torna uma coisa absurdamente perigosa. E pessoas morreram por causa de interpretações escabrosas que não vieram justamente desse contexto. É muito importante, a gente está analisando de uma forma bem específica a aula, mas isso não pode remeter a que o que nós estamos estudando hoje não foi o que o Santana estudou ontem. Ou na semana passada. E para isso o caderno seria uma beleza. Eu recomendo que vocês tragam um caderno. Anota. É a palavra do Senhor, não é a palavra do Ailton. Ela vale muito, muito. Mas vamos continuar. Então, continuando, relacionando a esperança que nós vimos na última aula, nós continuamos no versículo. Nos assiste em nossa fraqueza. Quem nos assiste? O Espírito. O Espírito em letra maiúscula significa o Espírito de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Daí vem a pergunta: qual fraqueza? E é uma pergunta que eu faço para vocês. Qual fraqueza? O pecado é o resultado da fraqueza. Quando eu tenho uma fraqueza, eu sucumbo, tá certo essa palavra, eu gero o pecado. Sua resposta não está ruim, mas dá para ser aperfeiçoada. Diga, seu Valdir. Sim. Tudo bem, muito bom. Muito bom, mas não estamos focando agora no pecado, estamos focando na fraqueza. Essa é apenas uma fraqueza carnal, é uma fraqueza espiritual, é uma fraqueza emocional? Que tipo de fraquezas o Espírito nos auxilia? Espiritual, sim, só isso. Sim. Sim, muito bom. Apesar do contexto, e isso é interessante quando você analisa esse versículo. Quando você analisa o versículo em global, e vocês podem fazer, apesar a letra não está tão pequena, apesar de ele dar o exemplo da oração, não se restringe à oração. O Espírito de Deus nos auxilia em todas as coisas, em todas as esferas da nossa vida, inclusive na oração, mas ele ajuda em tudo. É interessante olhar a origem da palavra. Dá para ver aqui. Assistir no grego vem dessa palavra absurdamente estranha, sunantilambano, que é a mistura de três palavras. As três palavras são sun, com, adicionado a, ante. Quando eu digo, por exemplo, braço, antebraço, correto? O oposto. Ou seja, com o oposto e pegar. No final das contas, eles ajuntaram esses três conceitos para dar uma ideia daquela pessoa que está olhando, que está ante você, que está olhando para você, que está com você, que está junto com você e que está pegando algo. E isso me lembra muito sofá. Pega um sofá sozinho. Meu pai consegue. Eu não consigo.
Pega uma geladeira sozinho, meu pai não consegue. É capaz de conseguir, mas eu não consigo. Então o que vamos fazer? Vamos chamar o Jailton. Opa, vamos lá, Jailton. Vai eu e vai uma pessoa na frente, porque claro, eu sou desastrado, se for eu na parte de trás eu vou escorregar certeza. Mas o conceito é muito parecido com esse, que a assistência que o Espírito nos dá. Ele está junto com a gente pegando o fardo. Não é uma coisa que, eu vou deixar, tá? Ei, eu tô com um problema. Ei, eu vou soltar pro Espírito porque ele que se vire. Não é assim. Exatamente. Exatamente. Ele tá compartilhando o peso com você. Ele tá, vamos lá junto, a gente consegue. Vamos junto que nós conseguimos. E ele tá lá, suportando junto com você. É difícil suportar as coisas, não é fácil. Mas quando nós temos a certeza que o Espírito de Deus está conosco, ele nos auxilia. Exatamente. Sozinho não consegue. Exatamente. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 9 a 10. Então ele me disse, o Espírito de Deus falando com Paulo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. É interessante olhar que quando nós estamos fracos, nós precisamos e nós sentimos claramente a necessidade de alguém para dar suporte. Porque, assim, carrega esse ventilador, Ailton. Sem problema, eu faço sozinho. E nós temos o sentimento. Quando as coisas estão bem, parece que não há tanta necessidade do Espírito. Mas agora, quando a chumba é pesado, quando o problema é difícil, quando a situação é delicada, quando a água começa a chegar no pescoço, você começa a pensar, epa, precisamos repensar. E daí, quando nós temos esse peso, nós temos a certeza de que nós temos um assistente, aquele que está junto com a gente, levantando o nosso enfardo, e não vai deixar a peteca cair. É uma mensagem muito esperançosa. Nós passamos... Veja, nós estamos num nível de virtuosidade muito alta. E isso em 8 capítulos. A gente tem condição, inclusive, de ler o livro de Romanos em uma tarde. E nós passamos de um cenário trágico. Nós passamos de um cenário em que nós vemos a condenação, vemos a justificação através de Jesus, vemos a santificação. E agora... Paulo está preparado para as pessoas que já entenderam e que já estão no processo de santificação. Ela já sabe o que é o certo e o que é errado. Ela continua falhando? Continua, mas ela já entendeu que nós temos que entrar num processo de santificação. Agora ele começa a falar coisas tão ricas, tão maravilhosas. Ele começa a dar realmente uma aula sobre como é maravilhoso estar no Espírito. Se existe prazer no mundo, e existem prazer no pecado. Existem muitos tipos de prazer. Não é à toa que as pessoas pecam. Nós começamos a encontrar o prazer em servir. Porque até um certo momento era aquela coisa. Você tem que fazer o certo...
Porque é o certo. Porque Jesus já se sacrificou por você, mas ele quer te tirar daquele mar de lama e quer te colocar em um lugar bom. Mas não era um cenário muito agradável para o cristão. Pelo menos no estudo eu não via muita esperança naquilo, eu não via muita felicidade. Agora começamos a olhar a felicidade. Você já se separou daquilo. Você já lutou contra aquilo. Agora você vai começar a reparar umas coisas maravilhosas. Você tem um assistente. Tá difícil? Tá, mas tem alguém do seu lado. É muito diferente, desculpe. É muito diferente. Ops. Pessoa desastrada é fogo. É muito diferente do que acontece com o mundo. Quando você tá super bem, você tem um monte de amigos. Compra uma casa na praia. Vai vir um monte de amigos. Compra um sítio num lugar gostoso. Vai vir, todo feriado vai vir amigos. Mas agora começa a ter problema. Tenha um câncer. Tenha um problema que é muito sério. Tenha um filho que tá com AIDS. Tenha um parente que tá com problema. As pessoas não vão mais olhar pra você daquela forma. Acaba o seu dinheiro pra ir pro bar. Seus amigos vão reduzir pela metade. Você não tem mais casa, você não tem mais como fazer o churrascão de domingo. As pessoas vão continuar vindo pra sua casa? Em compensação, os frutos do Espírito são justamente o contrário. Às vezes a gente tá bem, a gente não percebe muitos frutos do Espírito. Eles estão lá. É nós que não conseguimos reparar. Mas é no momento crítico, é quando a gente está no fundo do poço, em que a gente sente o Espírito, que ele está lá se sustentando. Então ele é uma seguradora perfeita. Nós começamos a encontrar a beleza de ser cristãos nesse momento. Então, a partir do momento em que nós temos a certeza de que nós temos esse assistente, Paulo ele dá um exemplo, e ele poderia usar vários exemplos. Ele poderia configurar, ele poderia focar em vários aspectos em que o Espírito nos assiste. Porque o Espírito pode nos assistir, e ele era um perito nisso. Pense numa coisa que Paulo não passou, ele passou. Ah, mas ele nunca ficou doente. Ah, ele tinha um espírito na carne. Ah, mas ele nunca sofreu um acidente. Uma cobra picou ele. Ah, mas ele era rico. Não, ele fazia tendas para conseguir sobreviver. E assim, nem sempre as congregações ajudavam ele. Eu não posso fazer o trabalho para o Senhor porque eu não tenho dinheiro. O Paulo passou por tudo. Paulo é um perito. E ele não fala das experiências pessoais dele. Ele não fala das coisas que ele sentiu maior dificuldade. Ele usa o exemplo da oração. Apesar de estar em amarelo a outra parte, vamos focar. Porque não sabemos orar como convém. E essa é uma questão muito interessante. Por quê? Porque eu ouvi essa frase há algum tempo e eu achei muito interessante. A tragédia não está entre escolher algo bom e algo mal. Ah, não sei, eu vou ajudar minha mãe ou eu vou permanecer dormindo na cama. Isso não é uma tragédia. Você sabe que é o certo. Mas agora a tragédia é quando você tem dois elementos bons ou dois elementos ruins. E você tem que escolher qual é o pior. Você tá num carro. Você perdeu o controle da aceleração. Tem dois carros na sua frente. O da sua frente tem 5 pessoas. O do lado tem 2 velhinhos. E aí, meu amigo? Não tem como você correr pro acostamento. Não tem acostamento, igual o Paraná. Isso é uma tragédia. É quando você tem que escolher às vezes o pior. É quando você tem que... Vamos salvar quem? A mãe ou o filho? Isso é uma tragédia. É você escolher o melhor. E muitas vezes a nossa oração é uma tragédia.
E não sei se acontece com vocês tão frequentemente, mas muitas vezes a minha oração para no meio e assim, eu falo, Senhor, dá um reboot aí, porque vamos começar de novo. Porque eu começo a falar, Senhor, olha, melhora a situação do meu emprego, Senhor, me dá provisão. Daí eu fico pensando, mas ele já faz isso, então por que eu estou pedindo isso? Senhor, daí eu começo, Senhor, me dá sabedoria para saber administrar isso. Não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece bastante. E nós não sabemos o que falar para o Espírito, para Deus. Porque assim, nós podemos escolher. Olha, a pessoa está doente. Senhor, garanta que ela, assim, Senhor, se ele estiver preparado, que ele vá em segurança, vá para o Senhor. Ou a gente pede, Senhor, que ele continue vivo. A gente geralmente pede que continue vivo, mas quando é um cristão, Senhor, que assim, será que a gente quer que ele continue vivo? Não porque a gente odeia a pessoa, mas porque, convenhamos, às vezes você viver um terror. Para uma pessoa entrevada, uma pessoa que está tetraplégica, viver é um sofrimento muito grande. Será que a gente ora para que ela conheça o Salvador, que ela tenha descanso? Ou será que a gente ora para que ela tenha segurança? Veja, eu estou dando uns exemplos muito drásticos, muito claros, para mostrar que nem sempre nós oramos corretamente. E nós precisamos ter a certeza de que quem está ouvindo é o próprio Deus. E eu já vi a adoração... Nós vemos no Velho Testamento a adoração mal feita. Às vezes o pedido mal feito, ele é pior do que não ter pedido. Nós vemos qual eu não me lembro, não estava na minha aula, mas me veio na cabeça. Um dos reis de Israel, ele pediu, Senhor... Aliás, foi Acabe. Ezequias? Foi Ezequias? Não foi Acabe? Acabe pediu para viver mais... Foi Ezequias. Ótimo. É bom ter uma referência sólida. Pois bem, ele pediu mais 15 anos. Tudo bem, eu te dou. Mas você vai sofrer muito. Eu ia pensar, Senhor, pera lá, tudo bem, eu vou repensar o assunto. Se for para viver 15 anos sofrendo a mais, eu prefiro não viver. É uma opção minha. Mas veja, o pedido ele tem uma consideração, mas quando nós temos a ajuda do próprio Espírito, Deus entende o que nós queremos dizer. Então nós às vezes pedimos as coisas, Deus interpreta de outra forma. O próprio Davi, em alguns salmos, ele fala, olha Senhor, eu estou sendo perseguido, que o Senhor puna esses meus inimigos. E daí a gente pensa naquele hino, amai uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Realmente, Davi em alguns momentos ele era muito sereno, ele queria muito ver o bem do seu inimigo. E é um salmo bíblico. Isso mostra com que o Espírito intercede por nós. O que é ótimo. O que é ótimo. E vem para um elemento interessante. Mas o Espírito intercede por nós. Mas o Espírito Santo é uma figura, correto? Correto? Às vezes vocês estão meio mortos. Cristo é uma outra figura. Correto? Deus é uma outra figura. Correto? Quem é o único intercessor? Jesus. Mas aqui não está dizendo que Jesus vai interceder por nós, está dizendo que o Espírito vai interceder por nós. Não sou eu falando. Vamos dar uma olhada lá. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É uma referência clara de Hebreus sobre Cristo, não é sobre o Espírito Santo. Leia o texto de Hebreus 7, nós não vamos ter tempo hoje. João 14, 6. Jesus falou, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É claro, e nós sempre estudamos, e é muito nítido, de que Jesus é o nosso mediador.
E ninguém questionou isso. Mas algumas pessoas colocam isso. Mas, pera, quem faz a intercessão é Jesus ou é o Espírito? E às vezes tentam colocar umas questões chatas em relação a isso. E como nós respondemos? Como você responderia? O Espírito de Jesus que salvou e te livrou, mas ainda não respondi minha pergunta. Quem é o mediador? É o Espírito ou é Jesus? Será? O Espírito é que é É uma forma de interpretar. É uma forma de interpretar. Boa saída. Gostei. Veja, não é uma pergunta que tem resposta fechada. Eu tenho uma resposta, mas eu gostei da sua resposta. Gostei da sua resposta. Então não é o único caminho. Se eu correr pro Espírito, então eu sou salvo lá por Jesus. Pergunta chata, né? Jesus é o mediador? Sim. Entre Deus e nós, ele é o único mediador que ninguém faz, alguém não faz, não por mim. Ele mesmo diz. Mas, o Espírito Santo, está, sei lá, ele fica cada um. Então, acho que ele faz outra coisa. Nós confundimos duas figuras. Boa resposta. Boa resposta, dona Cleia. Nós temos um único mediador. Mas nós podemos ter vários mediadores. A figura, ela parece estranha para quem não... É muito claro para quem é advogado. Por quê? Porque intercessor é um advogado. O advogado, ele pede. O advogado, e aqui não vamos confundir a figura, eu não estou comparando Jesus com um advogado. Eu peço. Eu posso pedir, inclusive, coisa que não deve. Coisa que eu acredito ter direito, mas daí o juiz pega, opa, eu vou analisar o pedido, opa, não... Ah, ele escorregou na rua, o Estado então tem responsabilidade, tem que indenizar ele. Depende. Às vezes tem um buraco enorme na rua, a pessoa cai, quebra. Tudo depende. Mas, eu escorreguei. Eu posso interceder. Ou eu posso falar para... Ou alguém pode falar, interceder, falar... O Adalto, a Jane tá chateada com você deveria conversar com ela. Poxa, você não devia tratar a Jane dessa forma. E outra pessoa vem também, poxa, vocês fazem um casal tão bonito, tenta se reconciliar, tenta se aproximar mais. Intercessores podem ter vários. Inclusive, nós podemos ser intercessores através da oração. Nós vemos em 1 Timóteo 2, 1 a 2. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Paulo mesmo coloca, olha, igreja, vocês estão fazendo isso? Vocês estão intercedendo por pessoas? Nós não costumamos fazer isso. Só quando a pessoa tem problema. Daí a gente ora, mas você tem orado pelas pessoas? Nós podemos ser intercessores. E o Espírito serve como nosso intercessor para conversar com Jesus, para Jesus mediar. O mediador é uma figura que serve como um juiz. É uma pessoa que pondera, é a pessoa que faz o acesso à justiça, o acesso à graça. Ele faz o acesso. Então, não necessariamente, o mediador serve muito como um juiz. Só que a diferença é que o mediador aqui é Cristo. Quem tá acima é Deus. Então, assim, veja o tamanho Nós estávamos em pé de guerra com Deus.
E nós já estudamos isso, que através de Jesus nós fizemos paz com Deus, nós nos tornamos amigos, porque antes a gente vê os primeiros 3 capítulos, é ira. Deus não quer outra coisa a não ser ira para a humanidade que peca. Ele vai punir. As pessoas que não estão com salvação, elas vão ser punidas, e elas já estão sendo punidas. Mas daí nós conhecemos esse mediador, que é Cristo, que consegue não apenas aliviar nossos problemas, como ele nos remete ao Salvador, ele remete ao próprio Deus. Somos amigos de Deus por causa dele, graças a Deus. Mas não apenas isso. Nós somos apatralhados. Nós precisamos que alguém nos interceda, porque nós não sabemos como pedir. E por isso que a oração ela é tão autêntica. Eu não preciso saber palavras bonitas. Eu não preciso, às vezes, nem saber saber o que está acontecendo. Às vezes eu estou sentindo um nó no coração que simplesmente não passa. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas tira isso de mim. E daí o Espírito, ele intercede por nós. E as pessoas intercedem por nós. Eu tenho certeza que minha mãe ora muito por mim. Eu tenho certeza que meu pai ora muito por mim. Eu tenho certeza que, assim, os filhos oram pelos pais, os pais oram pelos filhos, especialmente aqui, espero. As esposas pelos maridos. Ah, mas você está sendo uma figura de exclusividade? Não! Nós podemos ter vários intercessores. Gente, falando com Jesus, nós podemos interceder pelas pessoas que estão fora do mundo. Senhor, eu quero orar, eu oro, Senhor, para que ela conheça ao Senhor, para que ela seja liberta do pecado. E nós temos essa função. Então não existe dificuldade, assim, não existe uma contradição da figura do intercessor e do mediador. Eu gosto dessa última frase. Essa era a continuação do texto de 1 Timóteo. Jesus é quem permite o acesso ao Pai. E o Espírito nos ajuda a conversar com o Pai. Mas dentro desse mesmo versículo ainda temos o finalzinho. Porque não basta a dificuldade da intercessão. No final, o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aí temos uma discussão quase temos uma coisa muito delicada. Porque muitas denominações, especialmente os neopentecostais, no meio do culto de adoração deles, algumas pessoas se levantam e começam a falar de uma forma balbuciada, de uma forma esquisita, uma forma que não é inteligível para que as pessoas entendam. É quase parecido com aquele vídeo, com aquele áudio da neta do Santana, em que ele sabe falar Ali6, mas eu não sei falar Ali6. E tudo bem, ele tem uma relação com ela, mas comigo não tem. Não sei o que ela está querendo dizer. Não sei se ela está segurando um carrinho, se ela está batendo na cara dele. Criança pode bater, que não é ofensivo, mas tá olhando, assim, ele está fazendo alguma graça. Porque Santana é um palhaço, né? Não, coitadinho, não vou... Coitado, não vamos humilhá-lo. Intimidade é uma coisa horrível. Mas algumas pessoas, elas criam elas entendem, bom, então o Espírito se expressa com gemidos inexprimíveis, então eu vou me expressar com gemidos ininteligíveis. E daí nós acumulamos ainda a comparação, porque não foi uma determinação de um texto absurdamente poético. Absurdamente é uma palavra muito pesada. De um texto totalmente poético. Porque quando fala em 1 Romanos 13 que o amor não arde, todo aquele texto sobre o amor, e ainda que eu fale a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, as pessoas pegam aquilo, transformam, eu também preciso falar com a língua dos anjos.
E daí acumula com o conhecimento de 1 Coríntios, de que algumas pessoas dentro da congregação conseguiam falar em línguas, conseguiam falar em várias línguas, e daí fala, opa, então tudo bem, eu falo em várias línguas, inclusive a língua dos anjos, e começam a se expressar supostamente como a língua dos anjos. Porque aqui, conforme o texto de Romanos, existe o espírito, os gemidos inexprimíveis do Espírito. Deu pra, eu acho que consegui fundamentar muito bem a tese que é aplicada. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então vamos lá. Nós temos algumas oposições em relação a essa interpretação. Por quê? Vamos começar primeiro com a palavra inexprimíveis. O que quer dizer inexprimíveis? Temos professor de português aqui. Temos pessoas que são estudiosas. Temos pessoas que sabem palavras e que às vezes não precisa nem fazer faculdade. Ou não precisa fazer ensino médio, não precisa fazer fundamental. Mas que entende o que quer dizer inexprimíveis? Você é para poder, enfim, uma coisa sem o controle da expressão. Vamos lá. Muito bom conceito. Você consegue repetir isso? Não, é tão bom que... Não, ficou muito bom, pareceu um dicionário, por favor. Muito bom. Você consegue ser exprimido, ser contido, ser explicado? Você apresentou dois conceitos muito interessantes. Um que não consegue ser contido e um que não consegue ser explicado. Todavia, nós vamos tentar tirar o é negação. Exprimíveis. Sim. Expressar, provavelmente. É o que não consegue se expressar. Então não é o que não consegue ser contido, mas é o que não consegue se expressar. Então seria muito estranho se o espírito se manifestasse em um som que consegue ser expressado. Porque, por exemplo, vamos de novo usar o exemplo da Alice, da neta do Santana. Eu não sei o que ela estava falando, mas eu sei que ela estava gostando. Com aquele... assim, tipo, dava pra ver. Eu vi o sorriso da criança e vi o sorriso do vô babão. Dá para se expressar. Então, tem alguma coisa errada nessa interpretação. Se a pessoa consegue se expressar, ainda que de forma não verbalizada, ainda assim consegue. Porque eu não preciso necessariamente verbalizar para vocês saberem que eu tô de mau humor. Vocês conhecem bem minha cara de mau humor, inclusive. Eu sou muito claro. E eu conheço quando a pessoa tá bem e quando a pessoa tá virada no ciricutico. Dá para expressar. E não precisa de palavra para isso. Quando a Ivonete tá brava com o Davi. Coitadinho do Davi. Dá para perceber. Ela fica com o olho de giraia. É uma coisa horrível. Eu fico com medo. Mas eu tenho medo de toda a família, então é muito claro. Vamos olhar o contexto também. Agora o segundo aspecto, o contexto. De novo, se nós pegarmos os gemidos inexprimíveis, talvez o versículo até dê para encaixar de que é uma manifestação verbal, uma manifestação expressiva do cristão. Mas é isso que o contexto todo está falando? Vamos pegar o que nós acabamos de falar sobre oração, sobre qual foi a aula do Santana de novo? Sobre esperança. Isso
Tem a ver com manifestação na hora do culto? Tem a ver com manifestação na hora em que você está adorando a Deus? Manifestação externa? Não tem. Então, por mais que possa existir essa interpretação, não é aplicada para esse caso. Então nós não podemos fundamentar com esse texto. E nós vemos que na aula do Santana aparece 2 vezes o conceito de gemido. No versículo 22 do mesmo capítulo de Romanos 8, ele diz que a criação geme. E eu não vejo a criação geme adorando. A criação geme porque nós percebemos que está ruindo, que as coisas não estão mais bem. Todo mundo fala, aquecimento global. Todo mundo fala, tem desastre indo em tal lugar. Assim, coisas que não tem nada a ver com política, com... As coisas não estão melhorando. As coisas estão decaindo no mundo. A criação geme, a criação está indo para lá. Poxa, por que acontece tantos surtos, tantos desastres, tantas doenças? A criação ela já não está mais suportando existir. Ela já está, por favor, Senhor, acaba com isso. E nós gememos também. Nós também vimos na aula dele. Nós estamos gemendo, esperando o Salvador, na esperança. E nós não precisamos gemer com... Nós gememos internamente. Porque, convenhamos, acordar cedo é cansativo. E eu não sei você, mas eu tenho a prática de sempre acordar cedo. Eu posso estar morto de cansado, eu acordo 7 horas. E isso me deixa frustrado. Porque eu não consigo dormir depois, daí eu fico com mau humor. Daí vocês percebem com a minha situação exprimível de que eu estou estressado, por exemplo. Não é o caso de hoje, eu espero. Nesse mesmo contexto, o espírito geme. Não um gemido físico, não um gemido que eu possa ouvir, que possa ser expresso, mas ele geme. Por favor. Eu penso assim, que quando você se batiza, aceita o Senhor, toma sua fé e vai orar, você recebe o Espírito Santo. Só que, por exemplo, quando você recebe o Espírito Santo, para mim é como se fosse um sinalizador. Então, o Espírito, até fala na Bíblia que você pode estudar qualquer coisa, mas não explica o Espírito Santo, porque ele é sagrado, né? Então, quando você faz coisas erradas, você tem o Espírito, ele é santo. Sim. Então, é como a natureza que está lavando das coisas erradas que ela está fazendo com ela. Sim. Então, esse cidadão, ele não aguenta ver o que a nossa carne está fazendo com o nosso espírito. Exatamente. Então, se ele não dá esse sinal que está em alerta, é porque realmente a gente está com problema. Sim. Né? Por exemplo, quando o Davi ficou com a esposa de Urias, ele pecou, mas ele continuava achando que tinha Deus como Senhor e tudo estava normal para ele. Até que Natan veio, percebeu e falou para ele: olha, contou uma história lá da ovelha do pobre, e ele foi rígido com ele. Ele falou assim: qual a história? Não, ele deve ir à morte, né? Síntese. Quando ele falou isso, eu só falei: olha, você vai. Sim. Você vai, eu vou te perdoar, você não vai morrer, mas você vai passar. A consequência, sim. Muito bom. Exatamente isso. O Espírito, a gente volta para aquele primeiro versículo, o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas. Temos fraquezas, a gente erra, vem a consciência lá e Vamos, exatamente. Muito bem aplicado. Exatamente isso. Desculpe, eu tô com 10 minutos e eu preciso terminar um versículo todo. Só um minutinho, depois eu dou um minutinho. Desculpa. Versículo 28. É um versículo, que tá em capô de Fusca não, mas tá naqueles paralama de caminhão, para-choque de caminhão.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todavia, é muito mal aplicado. É provavelmente um dos versículos mais mal aplicados da Bíblia. Porque o que esse trecho não diz? Ele diz que tudo o que ele não diz, ele não diz que tudo que fizermos vai dar certo. Ah, não, eu estou fazendo uma empreitada. Eu pretendo fazer faculdade, eu pretendo fazer vestibular em medicina. Ah, eu estou estudando muito. Ah, não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai passar. O que nós sabemos que a passagem não diz que todas as coisas boas que fizermos vai dar certo. Não, vamos fazer um orfanato aqui na igreja. Vamos nos preparar para fazer um orfanato. Orfanato seria bom? Maravilhoso! Maravilhoso! É bíblico que nós devemos ajudar os órfãos e as viúvas. Mas isso necessariamente quer dizer, de acordo com a passagem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, não é algo ruim, é algo inclusive que está na Bíblia que nós devemos fazer, isso vai dar certo? Não necessariamente. Sabemos que a passagem não diz que nossos sonhos, ainda que generosos, darão certo. Não, eu quero ajudar a irmã que está com problema de câncer, eu vou lá, eu vou fazer tal coisa que vai dar certo. Não é certeza disso. Não é o que a passagem diz. Não é um amuleto. Eu tô com um problema. Eu vou ficar lembrando desse versículo porque isso vai me ajudar. Talvez possa te ajudar psicologicamente, mas não necessariamente o versículo vai servir para tal coisa. Ele não é um mantra para você ficar repetindo, para você ter um espírito de positividade. Não é uma reza para você ficar falando, como se Deus fosse surdo, para Deus se lembrar do que ele falou. Ele não é autoajuda. Então o que ele é? Primeiro, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Nós temos a certeza que todas as coisas que acontecem na nossa vida não agem por si só. Elas não estão acontecendo. Um carro me atropelou. Tenha certeza, essa coisa não estava fora dos planos de Deus. Era a vontade de Deus? Não necessariamente, não é isso que eu quero dizer. Mas a hipótese disso acontecer não estava longe dos planos de Deus. Nós temos a segurança. João 5,17. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Sabemos o que esse texto tem a ver. Os judeus estavam criticando: olha, o Senhor está fazendo milagre no sábado. Jesus fala: olha, meu pai continua trabalhando todos os dias, até hoje, até no sábado. Deus continua trabalhando na sua criação. E nós olhamos um monte de crises, um monte de problemas, nós podemos ficar tranquilos. Deus está trabalhando ainda hoje. Essa frase, isso é uma promessa certa. O que está acontecendo de ruim na sua vida, Deus sabe. E Deus controla. Não quer dizer que você está numa fase ruim porque é culpa de Deus, não. Mas ainda que seja por sua própria culpa, ainda que seja por fatores que você é inocente, Deus ainda tem o comando. Deus ainda é soberano sobre isso. E Ele ainda se preocupa com você. Segundo ponto, não precisamos nos manter preocupados por causa disso. Se todas as coisas cooperam para o seu bem, ainda que as coisas pareçam ruins, elas vão dar em algo bom. Nós não precisamos ficar preocupados. Hoje você está com um problema com aluguel? Você pode estar. Não olhe a figura pequena. O que isso pode representar? Nem sempre a gente consegue ver por que as coisas aconteciam. Porque tantos profetas morreram em Israel.
Quanto tempo demorou para que nós entendêssemos que não apenas os profetas iam morrer injustamente, como o próprio Salvador ia morrer injustamente? Demorou pelo menos 5.000 anos para ter um motivo, para ter uma lógica. Então como é que a gente hoje, passando por problema de aluguel, vai querer saber o que Deus quer? Como Deus vai transformar isso em bênção, e transformar isso em bem? Às vezes a gente quer transformar Deus em nosso secretário, daí não dá muito certo. Mateus capítulo 6, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vocês, a vós outros, homens de pequena fé. Nós nos esquecemos disso, mas isso não é uma promessa, isso é fato. Ele fala isso para todos. Todos têm essa proteção e nós temos essa proteção também. Deus está providenciando tudo para a nossa vida. E nós não precisamos ficar preocupados. Isso não significa que a gente precisa parar de trabalhar e ficar olhando para o céu. Não. Quer dizer que nós podemos trabalhar, nós podemos continuar seguindo, porque nós não estamos lidando com caos, com uma coisa que não tem dono, com uma terra sem lei. Nós temos um Deus que nos providencia e nos abençoa. E mais, faz com que até as coisas ruins cooperem com a obra. 3. Olha a riqueza do contexto. Estamos falando do Espírito que assiste. Nós acabamos de sair de um momento em que nós vemos que o Espírito nos dá assistência. O versículo 26 e 27 falam sobre isso. E quando você ora, Ele intercede. Nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Nós não precisamos de um mantra, nós temos algo muito melhor, nós temos o Espírito que nos assiste. Você está com problema? Ele está assistindo. Você ora, você não sabe o que está acontecendo, mas nós temos um Espírito que eleva a nossa oração, que aceita a Deus por causa de Jesus Cristo. Nós temos algo muito maior do que simplesmente um amuleto que nos dá sorte. Nós temos uma certeza de que nós estamos protegidos, de que nós não precisamos ficar preocupados e de que o Espírito está conosco. 4º ponto. Nós podemos ficar descansados, porque nós sabemos que Deus age no bom e no ruim. Deus age no gostoso e no que é amargo. Deus age no que é fácil e no que é rigoroso. Sua vida está rigorosa? Pois bem, esse versículo não vai dizer que sua vida agora vai ser pudim, mas quer dizer que às vezes o cascalho vai se tornar concreto, e que o concreto pode servir para alguma coisa muito maior do que inclusive você. E a gente vê quanta gente morreu para que o evangelho fosse seguido. A gente viu que Jerusalém teve que ser destruída em todo para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo. Mas ele foi. E chegou até hoje, muito provavelmente porque eles não deixaram uma religião, o cristianismo se tornar uma religiãozinha que era em um ponto medíocre do mundo, que é o Oriente Médio. Então a coisa pode ser ruim, a coisa pode ser amarga, mas ela serve para o bem. Veja, nós vamos voltar para o espinho na carne. 2 Coríntios 12, versículo de 7 a 9. E para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais que gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele tinha um espinho na carne que ele queria se livrar rápido. Mas o que Deus falou para ele: olha, vamos voltar de novo? Sabemos que todas as coisas, inclusive o espinho que você está doido para que eu tire de você, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E convenhamos, Paulo, mais do que qualquer pessoa, amava a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
o que nós vemos para o último ponto. Não é para todos. Não é um mantra, nunca foi, mas é uma promessa. E essa promessa não é destinada a todos. Inclusive não é destinada a todos os cristãos. Porque senão ele falaria a todos os salvos, a todos os batizados, a todas as pessoas que seguem a Cristo. Mas ele usou um conceito diferente. Essas garantias são essa cooperação para o bem daqueles que amam a Deus, as pessoas que são chamados segundo o seu propósito. E a parte do chamado nós vamos estudar alguns versículos à frente, no versículo 35, se não me engano. Mas veja, você está seguindo o propósito? E qual é esse propósito? Tem pessoas que estão na igreja, mas não servem a propósito. Eu sempre fico assustado, porque de manhã, até a hora da aula, tem X número de pessoas. Depois tem X mais 30. E não é só isso. Não é só isso. Porque é fácil a gente ver quantitativamente. Não quer dizer que as pessoas aqui que estão na aula servem ao propósito, não é isso. Mas se você não consegue acordar um pouquinho mais cedo para servir ao Senhor, bem, pera lá, vamos repensar nossa vida. Ah, mas eu sinto dor. Eu tive um exemplo muito bonito no último domingo. Eu fui para a igreja de Ipiranga, as primeiras pessoas a chegarem, eu moro lá, então não conta, mas as primeiras pessoas já chegaram, um casal de velhinhos. O cara, ele literalmente andava com uma muleta. A esposa também andava com aquele que é quatro pernas, sabe? Eles eram os primeiros. O propósito da vida deles era muito claro, que era o Senhor Jesus. Em compensação, algumas pessoas que tinham carro, algumas pessoas que tinham, às vezes que moravam perto, que morava a 2 minutos de distância a pé, elas chegavam na hora do culto. Por quê? Porque é obrigação, né? A gente precisa ir pro culto. Essa pessoa ainda não aprendeu santidade. Quanto mais gloriar. Daí ela pega uma coisa, ela ainda precisa entender justificação. Que justificação não tem a ver com obras, mas que não é por causa disso que eu vou simplesmente deixar de fazer as coisas corretamente e fazer o melhor possível. E daí ela está querendo falar sobre glorificação. Glorificação é para as pessoas que entenderam. Que entenderam que elas fazem parte de algo maior, de algo melhor. Se a sua vida é inútil para o Senhor Jesus, você não tem propósito. Veja, não é que você não vai para o céu. Não é isso. Mas você ainda não encontrou seu propósito no reino. Para algumas pessoas isso está bem. Ah, tudo bem, eu vou para o céu. Mas então vamos voltar. E daí você tem gravado. Volta para a justificação. Volta para entender o quanto você tem motivos para achar isso fascinante, para se apaixonar pelo Evangelho, para você mostrar que você realmente faz parte de algo tão maravilhoso, que é muito maior que você próprio. E daí, prometo, eu já estou muito atrasado. Nós terminamos. Sabemos que todas as coisas cooperam, e todas as coisas mesmo cooperam para aqueles que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquelas coisas ruins. Até aquelas coisas que eu não gostaria de passar. E na minha vida, eu vejo, graças a Deus eu não fiz USP. Porque era o meu sonho, por muito tempo se tornou meu sonho. Mas como cooperou eu não ter ido para a USP, eu dou glória a Deus. E às vezes as coisas que nós fazemos de errado, mas quando nós estamos nesse propósito, elas se tornam boas. Filho antes do casamento. É fácil eu falar de filho, porque filho sempre é uma coisa bonita. AIDS, drogas. O Kiko, ele é viciado, ele é uma pessoa viciada, mas ele se tornou liberto. Ainda existem as paixões, mas ele não deixa que as paixões controlem ele. E olha,
Eu aprendi a não usar a palavra mediocridade por causa do Kiko. E eu me lembro que era uma palavra que sempre me perseguia muito. Mas quando eu vejo que uma pessoa chega no fundo do poço e transforma maldição em bênção, glória a Deus, glória a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos fazer uma oração.